Bem-vindos ao Brasascast. No episódio de hoje, a gente vai entrevistar Adriana Calderoni, fundadora da agência Modo, que já trabalha com brasas há mais de 10 anos. Adriana, muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar nosso convite. Muito feliz de estar aqui, conversando com vocês. Ai, que bom. Pra gente começar um pouquinho, assim, como é que começou essa sua história com brasas? Porque a Modo tem uma história com brasas há mais de 10 anos, né? Então, como é que começou e como começou a sua história também? Tá, olha, bastante coisa. Vamos lá. Começando com brasas, acho que a gente trabalha junto desde 2010, 2011. Eu nunca vou esquecer, a Tânia, que é a diretora de marketing, né, ligou querendo um projeto, que eu falei assim, gente, é um projeto que parece é um desafio, assim. E a gente conseguiu fazer, era um projeto na época, acho que para o Brasas de Catumbi, se não me engano, e ficou super legal. E sabe quando você tem Aquela conexão. Aquela conexão de cara, sabe? Gente que você gosta de trabalhar e tudo flui, e a gente ia sempre criando as coisas juntos. E foi assim. E daí, nossa, a gente já fez junto tudo, de sinalização, a parte de branding, de marca, de comunicação. E eu acho que o mais importante é isso, sempre uma relação de muita parceria, troca. E eu acho que o Brasas tem uma coisa que é parecido com a Modo, é gente trabalhando com gente, sabe? Sim. Então, acho que é por isso que deu certo. E a Modo é o seu bebê, assim, né? Você fundou a Sim. Modo, você botou a Modo pra frente. E antes dela, você já trabalhava com marketing? Não, sou jornalista, sou formada em história, sou formada em jornalismo, meu sonho era ser repórter e já trabalhei em jornal, já trabalhei em revista, mas chegou um momento que eu quis mudar de área e essa questão do comportamento de consumo e da relação das pessoas com as marcas me atraiu muito. Eu falei, gente, tem muita coisa aqui, isso é uma força que... Né, o consumo move o mundo e a relação de pessoas com as marcas, a gente tem muito espaço para trabalhar aqui. Sim. Porque eu acredito muito que um consumo consciente e que marcas responsáveis podem fazer uma grande diferença, né? Então comecei a estudar, mergulhei nesse mundo do branding, há muito tempo, e aí resolvi fundar a Modo. Sabe quando você não encontra nenhum lugar que faz as coisas que você está imaginando? Sim. Eu falei, não, então se eu não encontro nenhum lugar para trabalhar que esteja querendo construir as coisas do jeito que eu quero, eu vou fazer o meu. E também nessa época eu tinha adotado uma cachorrinha, chamava Fran, já faleceu, né? E eu brincava assim, tudo que eu quero é ir a pé pro trabalho, levar minha cachorrinha pro trabalho comigo e trabalhar só com gente que eu gosto. Eu falei, então, gente, é o mundo perfeito, é exatamente o que eu fiz. Hoje em dia a Fran não tá mais comigo, mas eu tenho um cachorrinho que chama Dumbledore. Amei! O Lulu é uma figura que vai trabalhar com a gente também. Então, é muito pet-friendly Super pet-friendly. E eu achei muito interessante você falar que você foi professora de história. Você foi professora de história, não foi? Fui, dei aula para o Fundamental 2 durante 1 ano. 1 ano. E como é que foi, assim, essa experiência? Porque eu entendo que em algum momento houve uma virada de chave, você falou, né, que você viu a forma de consumo, a relação das pessoas com as marcas e quis mudar. Mas antes disso, acho que já tinha um pouquinho ali dessa conexão com pessoas, né? Acho que o jornalismo é muito isso, a história é muito isso. Então, sempre esteve dentro de você. Você acha que essas experiências anteriores foram te moldando, de certa forma, para chegar até a Modo? Sem dúvida, né? Acho que a gente é um tijolinho depois do outro e tudo que a gente vivenciou só vai somando, né? Para o ponto que a gente está na vida. E sim, eu acho que a base da Modo, no final, é a mesma base que me interessava no jornalismo, que é a mesma base que me interessava na história, que é entender como o mundo funciona e de verdade, né? Entender como as pessoas funcionam, por que elas agem daquela forma e o que eu posso fazer com isso. E como dialogar, e como criar um diálogo interessante, relevante, com valor com as pessoas. Né? E como foi, desculpa, mas como é que foi esse seu processo de construção enquanto pessoa também? De onde surgiu essa curiosidade, né, de ver como as pessoas funcionavam? Acho que isso vem da gente, né? Porque, gente, eu sempre fui muito inquieta, muito curiosa, sempre querendo entender tudo e de um lugar para o outro. E eu não tinha a mínima ideia do que eu ia fazer na minha vida, nenhuma. E, na verdade, eu queria ser dançarina.
Olha que interessante. Passei a minha adolescência inteira querendo ser dançarina. E só que a minha mãe falou, não, sem faculdade não vai, você só tem que fazer faculdade, depois você pode fazer o que você quiser, mas você tem que ter um diploma. É um pensamento muito da época, né? Que até hoje em dia as pessoas têm. Tem, então. Mas você dançava e fazia eu fazia balé clássico, balé moderno, a minha vida era o balé, assim, eu queria trabalhar como dançarina. Mas como a minha mãe exigiu que eu fosse fazer a faculdade, eu falei, mas qual é a matéria que eu mais gosto? É história, né? E aí prestei, estudei História na Universidade de São Paulo. E a faculdade muda a gente, né? Acho que abre a cabeça de tal maneira. E de repente eu falei, poxa, olha quanta coisa tem aqui. Mas ao mesmo tempo não tinha a mínima paciência para fazer trabalho acadêmico, assim, essa coisa mais da academia, da pesquisa. Eu nunca quis ser professora como a minha carreira, né? E eu lembro de um professor na faculdade de História falar para mim assim, você tem que fazer jornalismo. Os seus textos são muito divertidos, eles são muito curtos, você não tem a mínima paciência para nota de rodapé. Ele falava assim, você não tem paciência para nota de rodapé, você tem que fazer jornalismo. E aí eu falei, você tem razão. E chamava Nicolau, um grande professor que eu tive. E aí eu fui fazer jornalismo como segunda faculdade. Aí eu me encontrei. Eu falei, é isso que eu quero fazer. Mas, na verdade, eu acho que eu teria me encontrado mesmo se na escola a gente falasse mais sobre empreendedorismo, né? Porque assim, eu estudei numa época onde você pensava assim, eu vou fazer administração, vou fazer medicina, direito, engenharia, até jornalismo, as pessoas... É mais engessado, né? Mais engessado. Essa coisa. Agora, ninguém falava, você vai empreender. Você pode ter o teu projeto, você pode ter a tua empresa. Mas, na verdade, eu acho que eu me encontrei como empreendedora, sabe? Eu acho que não é para todo mundo, assim, não é para todo mundo, é para quem quiser, né? Sim. Mas tem os seus desafios, os seus ônus, os seus bônus, mas eu acho que tem coisas muito positivas. Eu acho que essa é uma discussão muito importante da gente trazer e falar que realmente, assim, na escola a gente tem tudo muito engessado, tem aquelas carreiras que dão dinheiro. Os nossos pais têm muito isso de primeira faculdade, depois você se resolve. E tem 2 pontos muito importantes que eu quero tocar com você. Acho que o primeiro deles é essa questão de faculdade, porque... Acho que mais do que ninguém você é um exemplo muito claro de que a faculdade que você faz não define quem você vai ser na vida, né? Mas quando a gente tem lá nossos 17, 18 anos, é uma coisa que ninguém conta. Acho que te deu esse medo no início, assim, de achar que você ia fazer aquilo e ficar parada ali? Ou você sempre soube que as oportunidades estavam lá para serem testadas? Não sabia nada. Na verdade, eu achava que era aquilo que eu ia fazer e como não era história, fiquei super... Gente, eu adoro história, mas eu não quero trabalhar com isso. O que eu vou fazer agora? E é muito fácil falar, né? Mas eu gostaria, assim, de falar para todo mundo aos 17 anos e dizer assim, a faculdade é só um curso. É um curso importantíssimo, muda a tua vida, abre a tua cabeça, mas ela é um curso. Né? Ela não é o que você vai ser. O que você vai ser o que você fizer com essa faculdade, sabe? Mas né, naquele momento que você está prestando vestibular, que você está no ensino médio, parece que aquilo... Vira o seu mundo. É o teu mundo. Mas é um curso. E o outro ponto, também relacionado a isso, a gente hoje fala muito mais sobre empreendedorismo do que falava 10, 15, 20 anos atrás. Mas ainda não tem, a gente não tem isso, né, dentro da escola exatamente como talvez deveria ser. Mas o que é empreender? O que é empreender? Pergunta difícil. O que é empreender? É que assim, acho que eu não me considero uma empreendedora. Tem gente que abre muitas empresas, vende e tal. Não, eu tenho um modo. Né? Então, para mim, ficou muito confundido com um projeto de vida. Né? Eu acho que empreender é quando você acredita tanto num determinado desenho, num determinado projeto, em algo que você pode fazer e como você vai fazer isso, que você simplesmente convence as pessoas. Eu tenho uma sócia mais maravilhosa do mundo, que é uma grande parceira nesse projeto, que é a Beli. Mas você convence as pessoas a acreditarem no teu projeto e seguirem juntas, né? Porque, na verdade, o que é uma empresa? Uma empresa são as pessoas. Né? Eu fico brincando, a Modo não é uma sala com uma dezena de computadores, um pouco mais. A Modo são as pessoas que estão lá, né? Então, eu acho que empreender é você conseguir dividir esse teu projeto e ele ser maior do que você, sabe? Porque a Modo, enquanto se ela fosse só a Adriana, ela seria muito pequena. Eu fico muito feliz de entender que a Modo
ela é a Adriana e ela é todo mundo que trabalha na moda. Ela é a Adriana, ela é a Belle, ela é a Bruna, enfim, tem muitas pessoas que trabalham. É uma grande mistura de negócios e paixão, né? Porque a gente tem que gostar do que tá fazendo. Como começou a moda? Você falou que teve que convencer muitas pessoas. Você falou assim, poxa, quero criar essa empresa, quero criar esse ambiente de trabalho. E aí? Por onde começa? Mas isso foram uns 16 anos para chegar aqui. A moda começou eu comigo mesma, né? Eu brincava assim, eu sou CEO, e eu também atendo o telefone, e eu também vou no banco. Então, eu era de CEO, estagiária era tudo. E eu acho que é assim que começa mesmo. E eu acho fundamental também, acho muito bacana essa oportunidade de começar pequeno e passar por todas as etapas do que é necessário para uma empresa funcionar, porque você aprende, né? Você vai fazer, você vai botar a mão na massa, e quando um dia você tem uma equipe maior, hoje em dia, né, que tem pessoas que vão fazer a parte financeira, tem pessoas que vão fazer a parte jurídica, mas eu já tive que botar a mão na massa, já tive que aprender. Exato. Então é muito diferente, né, eu conversar com essas pessoas. Mas é a grande paixão também de uma empresa pequena, né? De você ir crescendo devagarinho e aprendendo. Mas seria lindo se na escola a gente pudesse aprender um pouco mais do que precisa numa empresa, sabe? O que precisa para ela funcionar? O que significa a área jurídica? Como fazer um plano de negócios, sabe? A gente não aprende isso. E você acaba... Por um lado, assim, é muito bom que você tenha passado por isso, porque eu acho que você tem consciência do processo. E eu acho que isso gera uma grande empatia com as pessoas que você trabalha. E vem muito isso de saber o que era estar ali. Mas eu concordo com você que, de repente, na escola, se alguém falasse, olha, você pode ser advogado, você pode ser médico, mas você também pode ter o seu negócio. Você também pode, né, fazer com que a sua paixão vire realidade. E quando a gente tem o nosso projeto, o nosso negócio, a gente pode fazer do nosso jeito, né? Então, por exemplo, a moda, a gente decidiu já há um tempo trabalhar com mulheres e empoderar essas mulheres. Que sensacional! Né? Então, somos uma empresa feminina, acreditamos nisso, assim. Olha. E a ideia é criar uma rede de apoio, sabe? Dentro da moda. É trabalho, né? Mas que a gente possa se apoiar. Então, por exemplo, uma das coisas, além de ser pet friendly, além de ter horários flexíveis, então a gente tem, assim, uma série de coisas que eu acredito que a gente consegue implementar, porque... Né? Porque é muito difícil, né, no mundo de negócios, você ver mulheres em posições de poder, assim, no geral. Uma empresa em que você tenha muitas mulheres em posições de poder. E essa é uma pauta importante para você, então... Nossa, uma pauta fundamental. Inclusive, estava tendo uma conversa hoje sobre isso, assim, o quanto eu fico feliz que a gente fala sobre isso, sabe? Sobre a importância de ter mulheres nesses lugares de liderança, porque, bem, melhor não falar a minha idade, mas eu cresci na década de 80, era um pouco selvagem. E realmente a gente passava situações de um machismo, de uma falta de oportunidade para as mulheres e coisas muito sutis, sabe? De pensar assim que os meninos na escola com a mesma atitude, eles eram líderes, eles se impunham, eles tinham... E as mulheres não, elas eram muito mandonas, estouradas, estressadinhas, exatamente. Eu acho que isso está mudando, a gente tem muito ainda para mudar, mas eu fico muito feliz de pensar que essa nova geração está falando sobre isso, porque na minha época isso não era um assunto. Né? Eu também não, assim, eu vou te dizer que quando a gente fala sobre faculdade e abrir mentes, acho que foi na faculdade que eu comecei a ter também essa visão. Eu acho que naquele mundinho de escola, eu cresci, assim, estudando em escola particular, então é tudo muito... A gente vive no nosso numa bolha, né? Assim, mãe leva pra escola. E aí, quando você vai pra faculdade, que você tá com um monte de gente, de lugares diferentes, e eu comecei a trabalhar também, assim, comecei a faculdade num dia, comecei a trabalhar no outro. Literalmente, assim, na mesma semana. E foi esse choque. São essas microagressõezinhas, né, que a gente não percebe. E que agora, eu acho que a conversa é importante, mas o que você tá fazendo é muito importante também. Eu achei muito, muito legal. Parabéns. Eu acho que deve ser maravilhoso trabalhar lá, assim... Não que não seja aqui, tá, gente? Porque o Brasas é uma empresa extremamente maravilhosa para mulheres. Eu acho que tá dentro dessa... A gente também está dentro dessa luta, né? A gente tem muitas mulheres em lugares de liderança e muitas oportunidades, mas como é a sua dinâmica de trabalho hoje? Você começou ali
fazendo de tudo um pouco, né? Fazendo um pouco do jurídico, um pouco do financeiro, um pouco do marketing. E agora, qual é a sua função enquanto gestora? Como é que é a sua rotina lá? Agora é bem melhor, porque eu acho que eu posso fazer aquilo que eu realmente gosto de fazer, que é o que a Modo se propõe a fazer, que eu sempre fiz, mas eu acumulava, né? Agora dá para eu focar um pouco mais, que é trabalhar com a área de comportamento de consumo e pesquisa de tendências, assim, é a minha paixão. É pensar não só o que é, né? Mas o que pode ser, para onde a gente está se movendo e como dialogar com essas mudanças de comportamento, né? Porque eu acho que o comportamento ele se reflete imediatamente no consumo. E tudo é consumo. A gente consome informação, a gente consome estilo, a gente consome não só bens de consumo, mas da comida, a roupa, mas a informação que você vê, a música que você ouve. E tudo aquilo faz parte, né, de uma mesma lógica que você vê geracional em termos de perfil, e ela é cada vez mais plural, e ela é muito interessante. É uma maneira de entender o mundo, na verdade. É tudo como você se comunica, né? Como você se faz entender. E pra você, assim, hoje, você falou uma frase que eu até anotei, porque foi sensacional quando a gente conversou um pouco antes do podcast. Você disse que é melhor errar com consistência do que querer mudar a cada momento. E como isso se aplica, assim, o mundo hoje está muito rápido, essas tendências mudam, você está tentando o tempo todo chegar, e aí uma coisa nova e outra. Como é que isso se aplica hoje? Por que essa frase surgiu na sua vida? Essa frase precisa de um contexto, porque, na verdade, essa é uma frase que surgiu de ver marcas e empresas, na tentativa de acompanhar as mudanças, perderem a sua essência, né? Então, essas estavam querendo se reposicionar a todo tempo e acabavam não se constituindo. Sabe quando você quer ser tudo e você muda a cada momento e você de repente não sabe mais quem você é? Então, eu acho que a identidade das marcas, quando em relação a isso que eu falo que é melhor errar com consistência, ou seja, o que isso quer dizer? Você pode não ter a melhor identidade, mas você ter uma identidade. Você tem a sua, te reconhece. Você tem a sua, e que ela seja consistente na tua maneira, como marca, né? Na maneira da marca, dialogar, estar no mundo, dialogar com seus consumidores, clientes, e não estou dizendo que esse diálogo tem que ser fixo, engessado. Ele tem que estar apto a mudar, a ser flexível, mas a identidade não. Porque a clareza dessa identidade tem de ser muito consistente para você construir uma marca forte, né? Então é nesse sentido que essa é uma frase que uma vez um professor me falou que é melhor, em termos de branding, é melhor errar com consistência do que querer mudar a rota o tempo todo. Porque se você muda a rota o tempo todo, você não constrói nada. E isso, acho que é essa identidade que também te ajuda a criar a identificação com o cliente, né? Quando o cliente sabe qual é a sua marca, sobre o que a sua marca é, qual é a sua identidade, ele sabe muito bem o que ele está contratando, né? Você sabe o que você está vendendo. E como é a sua relação com os seus clientes? Ela é muito clara com relação à identidade. E essa identificação, como ela acontece à primeira vista, assim? Gente, porque são clientes diferentes, né? Muito diferentes. Mas eu acho que tem uma coisa que é minha e que é da Modo, que a gente compra a briga. Não tô querendo me vender, não, mas a gente compra a briga, sabe? É uma maneira de... Não é um projeto ali que eu vou simplesmente fazer burocraticamente. Até porque, gente, tem coisa mais chata do que fazer alguma coisa burocraticamente. É muito chato. Agora, quando você faz com vontade, sabe? De repente, qual é a melhor maneira que eu posso fazer isso? Não só o projeto fica... O resultado fica melhor, mas todo o processo é muito mais interessante, porque você vai aprender, né, durante o projeto, você vai aprender no fazer. Então, eu acho que a gente tem uma relação muito boa com os clientes. Você estava comentando que aqui no Brasas também, né? As pessoas vêm e ficam muitos anos. Você está no Brasas há muitos anos. Eu acho que a Modo também, assim. A gente tem uma relação com os clientes. Por isso que esse casamento deu certo também, não é? Né? Mas assim, a gente tem uma relação super longa com os clientes e com a equipe também. É muito curioso, assim. Eu tenho pessoas na equipe que estão com a gente desde 2013. Eu tô no Brasas desde 2013, a gente estava conversando, então. Porque eu acho que quando você cria um espaço em que as pessoas se sentem valorizadas, em que elas se sentem confortáveis, elas querem ficar. E você concorda que quando a gente trabalha gostando, a gente trabalha melhor? Nossa, sim. Acho que não é que a gente trabalha melhor. Se a gente trabalha não gostando, no final fica doente, sabe? Porque assim, não dá. O resultado até sai, mas você fica destruído. E gostar não é ser legal o tempo todo.
Eu acho, né, que tem uma relação com o trabalho que nunca, não tem o melhor trabalho do mundo. Ele não é divertido 100% do tempo e não precisa ser. Mas o equilíbrio tem de ser bacana. E todo trabalho vai ter a sua parte mais chatinha, a sua parte mais interessante. Agora, o equilíbrio, sabe? No final do dia você tem que falar assim, que bom, eu fiz alguma coisa que eu acho que faz sentido. Né? E que você sinta orgulho, né? E você trabalhar gostando um ambiente em que você se diverte, que você gosta das pessoas, não quer dizer que você não seja profissional e que você não entregue o seu trabalho. Eu acho muito importante criar esse ambiente também. E quando você criou isso tudo e quando você surgiu com essa identidade, foi por uma falta de identificação no mercado, né? Você não encontrava um lugar em que você visse aquilo tudo acontecendo. Hoje você acha que já está mudando? Olha, eu acho que sim. Acho que as coisas estão mais plurais do que há 15, 20 anos atrás. Acho que você tem um número maior de oportunidades, de pequenas empresas. A gente vê também essa questão do empreendedorismo acontecendo de uma outra forma, né? Eu acho que se ampliaram as possibilidades de relações de trabalho. Veja só, assim, há 3 anos atrás, muitas empresas não acreditavam no trabalho remoto. E hoje em dia, a gente infelizmente vê uma tragédia, mas hoje todo mundo viu que o trabalho remoto é uma possibilidade. Né? Acho que todo mundo que passa pelo podcast fala muito sobre isso, assim, como a pandemia foi uma virada de chave, foi um marco para todo mundo nesse quesito. Como foi para moda? Vocês já trabalhavam remotamente antes? Sim. É mesmo? A gente já trabalhava, acho que nesse sentido, acho que foi muito difícil para todo mundo, né? Mas nesse sentido, a gente estava muito preparada, porque a gente já trabalhava de forma híbrida. A gente tinha o escritório da Modo, mas eu viajava muito, a gente tinha pessoas que moravam em Londres, em Brasília, em São Paulo, então a gente estava já muito azeitado com os processos de trabalho remoto, trabalho online, da equipe ter uma parte física e outra parte em outro local. E a gente já tinha muitas metodologias online para trabalhar também, a gente já estava trabalhando com elas desde 2018. Então, quando veio aquele susto em 2020, para a gente não foi muito difícil se adaptar, porque os processos já estavam lá, toda a cultura da Modo já estava preparada para isso, né? Então, nesse sentido, a gente, enfim, acabou se adaptando com bastante facilidade. Mas, enfim, olha, a gente voltou para o híbrido agora, em fevereiro de 2022, e foi a maior alegria. Porque eu acho que sim, o trabalho remoto, ele funciona, ele pode ser super produtivo, mas tem um ponto que eu acho que faz falta, que é a conexão entre as pessoas, sabe? Sim. Você se vê, que seja uma vez por semana, olhar no olho, entender o que está acontecendo, faz com que a equipe se construa de uma maneira muito mais unida, consistente, profunda, né? E eu acho que isso faz toda a diferença. E a equipe entra em sincronia, né? As pessoas se conhecem, elas sabem trabalhar juntas. Sim. Hoje em dia a gente entende muito o espaço físico da Modo como espaço de conexão de equipe, de troca, né? E não realmente como espaço para ter que ir todo dia trabalhar. Cada um vai quando quer. E eu queria te fazer uma pergunta. Você mencionou muitas vezes a gente conversando, falando, é uma empresa, eu trabalho hoje em dia com branding e design, e qual é a influência do inglês nessa vida? Porque o marketing, ele tem um monte de vocabulário, um monte de palavra que a gente não traz para o português, né? A gente acaba usando inglês. Eu sei que você fala inglês e outras línguas, né? Falo. Adoro. Quantas? Eu vou voltar para a pergunta, mas quantas, rapidinho, só para... Não, eu falo inglês e francês. E eu arranho no espanhol, quero muito estudar mais. Eu tenho um espanhol... Porque não é um portunhol, não. Mas dá para se virar. Mas é uma paixão, né? Eu acho que cada língua que você aprende é muito mais do que a língua. Não só são instrumentos incríveis, né? Para a vida profissional, para a vida pessoal. Mas eu acho que aprender uma língua é você aprender um outro jeito de olhar o mundo. É você aprender realmente uma outra lógica, uma outra forma de pensar. Né? E é impressionante, eu não sei. Eu já conversei com muitas pessoas sobre isso. Sabe aquela sensação que você é uma pessoa diferente em cada língua? Sim. Eu acho que essa é uma sensação tem uma outra personalidade, né? É ligeiramente diferente, mas eu acho que é natural, porque é como se fosse... uma língua é uma forma de interpretar o mundo. Sim. É um código diferente. Cultura. Então é muito profundo que aquilo constrói em termos
de desenvolvimento mesmo, de inteligência, de capacidade de analisar o mundo. Então, aprender uma língua, assim, eu sou fã. Inclusive, eu acho que a gente quer aprender uma nova, porque dizem que quando você vai ficando mais velho, você vai perdendo conexões, não é um problema dos jovens, né? E que você aprender novas línguas, você constrói outras conexões. Interessante. Então, isso. que é uma ótima maneira de você manter, sabe, a tua mente super afiada, aberta. Eu não sei se você chegou a ver, rolou no TikTok uma época, até acho que foi um ano atrás, assim, mas foi um pouco depois, assim, da primeira leva da pandemia, sobre línguas, que o pessoal fazia vídeos falando em línguas diferentes e a voz das pessoas mudava. Então, ela fazia, oi, meu nome é fulana, eu tenho tantos anos, e falava em português. E aí ela falava a mesma coisa em inglês e era outra voz. E a mesma coisa em francês e era outra voz. A mesma coisa em alemão e era outra voz. Eu acho que vem muito disso de... Você não muda enquanto pessoa, mas tem ali uma diferente forma de pensar, de falar, de agir, de gesticular. É como se você se conectasse com um outro lugar de você mesma, né? Assim, que Qual se a língua que você mais expressa gosta ali. de falar, além do português? Ai, eu não posso falar isso aqui, mas é francês. Inglês. Não, mas o inglês, ele é fundamental. E eu adoro falar inglês também, assim, acho que... E é um aprendizado contínuo, né? Quais são as palavras mais bizarras, assim, em inglês que o marketing usa, que a gente poderia facilmente usar em português, mas que o marketing prefere usar? São muitas! Tem algumas que não tem jeito, tipo branding. Você falar gestão de marca, estratégia de marca, não é exatamente a mesma coisa. Não tem uma palavra que Não tem defina, uma né, palavra, mas tem muitos outros. Budget. Você pode muito bem falar orçamento. Deadline. Você pode muito bem falar prazo. Sim. Kick-off. Você pode muito bem falar início do projeto, enfim, eu acho que tem muitas expressões que a gente poderia falar em português. Mas na prática chega um momento, principalmente quando você está trabalhando com empresas globais, que o inglês não é apenas uma língua, se transformou na língua comum, né? Sim. Então é curioso, eu me pego em reuniões que eu estou conversando com pessoas do México, da França e do Brasil. Ou seja, o inglês não é a língua nativa de nenhum deles, mas é a língua comum que a gente consegue se trocar, né? Então, acho que o inglês tem esse poder como essa língua comum mesmo. Então, é natural que isso aconteça. Você fica trabalhando em inglês o tempo todo, vai acabar falando budget. Isso acontece comigo também, assim, hoje em dia. Eu zoava muito, falava, não vou fazer isso, eu vou falar que é orçamento. Mentira, a gente não consegue. Porque faz muito parte da nossa vida, né? Não tem jeito. Exatamente. E, Adriana, quem é a Adriana fora da moda? Quem é a Adriana pessoa? Assim, o que você gosta de fazer no seu tempo livre? Quais são os seus hobbies? O que você mais gosta? Bem, a Adriana é essa pessoa que não fala muito da vida pessoal, que nem tem redes sociais. Mentira! Como assim? Verdade. Uma pessoa com uma empresa de branding, de marketing, não tem redes sociais? Não, eu tenho uma conta porque eu pesquiso muito, eu olho, eu acompanho, até o TikTok eu entrei. Mas sua, pessoal, não. Mas minha não, eu acho que eu brinco assim, gente, eu não quero que todo mundo fique sabendo o que eu tô fazendo. Pelo contrário, eu quero que ninguém saiba onde eu tô. Mas enfim, eu sei que eu sou uma exceção. Isso vai muito contra a lógica do mundo atual, que não é uma coisa ruim, porque hoje é até chique, né? Você não ter rede social. São pessoas muito, assim, reservadas. Eu acho bonito, eu queria conseguir. Eu tento, assim, vou ficar 2 dias sem entrar no Instagram. Não consigo. Mas eu acho maravilhoso, porque hoje todo mundo tem muito essa necessidade de mostrar onde tá, o que tá fazendo, o que tá comendo. Sim, Né? não é o meu caso. E foi... Você já chegou a ter rede social e abandonou? Ou você nunca quis ter? Não, eu nunca quis ter. Eu tenho, né? Eu tive que entrar até porque é parte do meu trabalho. Para entender, para estudar a lógica de cada uma delas. No Instagram, do antigo Facebook, ninguém mais ouve falar nele. Agora do TikTok, enfim. Então, eu tô lá, eu entendo como funciona e eu acabo usando por motivos profissionais, colocando conteúdo, assim, né? Mas nada da Adriana. E daí você perguntou da Adriana fora do escritório. A Adriana adora cozinhar. Olha, Gosto muito de cozinhar e beber um bom vinho.
e adoro fazer trekking, é o meu hobby. Muito radical. Todo mundo fala que é muito radical. Eu acho. Eu sou muito agitada, muito, eu tenho muita dificuldade de parar, eu sou aquela pessoa ligada no 220, e então todo mundo, né, há anos, há décadas falam, você precisa meditar, você precisa se acalmar para ser menos ansiosa, para ser menos agitada, menos inquieta. Eu nunca consegui meditar, nunca. E eu descobri que a minha meditação é o trekking, é no movimento. Eu subo uma montanha, eu ando 20 quilômetros, gente, eu fico zen. Meu Deus. Eu fico conectada com o universo, sabe? Adoro. Acabei de voltar, inclusive, de uma viagem. Eu ia te perguntar isso, você viaja pra subir montanhas, para fazer trekking? Sim. Quais são os seus lugares favoritos de fazer? Ou o que você já tem fez, ou que quer tantos. fazer? O Rio é maravilhoso para isso, né? Uma das melhores cidades no mundo para se fazer trekking. Mas é que aqui eu já fiz tantas vezes, sabe? Que eu não quero mais, sabe? Mas, gente, eu acho que uma experiência que mudou a minha vida foi fazer o Caminho de Santiago de Compostela. Que lindo. Foram 840 quilômetros. Em 32 dias. Eu ia perguntar em quanto tempo? 32 dias. Meu 25 Deus! quilômetros por dia, mais ou menos. E foi uma experiência incrível. Pelas pessoas que você encontra, pelos lugares que você passa, é sensacional. E um outro lugar que também é bem pesado fisicamente, esse é mais radical, como você falou, mas que eu acho que todo mundo, assim, deveria ter a oportunidade de conhecer, é o Monte Roraima. É um lugar muito único, é uma natureza que eu nunca vi nada semelhante, assim. Então foram 2 trekkings que me marcaram muito, mas assim, eu viajo para fazer trekking há muitos anos, né? O próprio a trilha Inca no Peru é uma experiência incrível. Eu imagino que vale muito a pena, né? Quando você chega lá e fala, meu Deus, eu consegui. Sim. Tem uma coisa de você superar, né? Sim. E tem também uma coisa de... Gente, o ser humano, ele é feito para andar. É o nosso movimento mais natural. Sabe? E ele equilibra muito a gente. Então, você andar e você vê a potência, porque a gente pode andar muito. A gente não sabe, né? A gente não sabe. O nosso corpo é muito mais poderoso do que o que a gente usa ele na vida moderna. Verdade. Da mesma forma que falam, né, que o nosso cérebro tem uma capacidade muito maior do que o que a gente acaba usando. Então, eu acho que fazer o trekking também me mostra, sabe, até onde eu posso ir. É muito bom. Você já chegou assim no seu limite? Você busca isso? Saber até onde vai? Ou não tem um limite? É meio 30 quilômetros, 800 quilômetros, 1000 quilômetros? Como é que funciona? Não, eu acho que uma coisa é testar os limites, outra coisa é ultrapassar os limites. Porque acho que também ultrapassar não é saudável, né? Sim. Você vai se machucar. Agora, a gente pode testar. E sim, tem coisas agora, por exemplo... que eu não sei se eu conseguiria subir o Monte Roraima de novo nesse momento. Acho que sim. Acho que eu consegui. Rola uma preparação física forte antes de um trekking, assim, pesado? Sim, acho que não é uma preparação física forte, mas você tem que estar consciente que é uma atividade física exigente, né? Não dá pra você sair do sofá e Netflix e achar que você vai subir o Kilimanjaro, né? Não vai. Mas também não é nada que você tenha que ficar treinando. Acho que uma pessoa que está numa boa forma física consegue fazer. E o que a gente vê muito também em trekking, principalmente quando você vai para alta montanha, é que tem a parte que é física e a parte mental, né? Tem muita gente que tem plena condição física de fazer, mas panica. E aí vai muito da pessoa, mesmo. Né? Eu não acho que é para todo mundo, nem todo mundo tem que gostar. Gente, eu estava conversando com amigas lá da Modo ontem, e elas falaram assim, gente, pra mim isso parece a sucursal do inferno. Sair pra fazer trekking, eu falo, gente, pra mim isso é a melhor coisa do mundo. Eu pensei, a hora que você falou, eu tava pensando, falei, gente, isso pra mim seria uma tortura. Então... 32 dias andando. Mas ao mesmo tempo, eu acho que eu entendo que essa seja a sua meditação. Eu acho que a gente tem que encontrar formas de cuidar da gente, né? De descobrir onde tá a nossa paz. E você encontrou o trekking procurando de diversas formas ou ele falou, não, acho que é aquilo ali que eu vou gostar? Você vai dar risada agora, porque na verdade isso começou muito cedo.
Os meus pais eram super intelectuais, assim, então acho que na minha família nunca teve muito aquela coisa de viagem para a natureza, acampamento, nada, sabe? Nada muito ao ar livre, né? Nada muito ao ar livre. A gente ia pra praia, no máximo, meus pais eram mais no estilo ficar dentro de casa. Bem cidade, né? Bem São Paulo. Bem cidade, sou paulistana, exatamente, da capital, né? Mas eu sempre gostei, assim, sempre gostei de natureza. E aí eu pedi pra minha mãe e fui ser bandeirante. Nem sei se existe bandeirante ainda hoje, mas na época era como se fosse escoteira, né? Mas feminino. E eu fui ser bandeirante justamente para isso, assim. E eu fui bandeirante dos 11 aos 15 anos. E aquilo, assim, mudou a minha vida, porque eu sou uma pessoa que eu vejo, sou uma menina da cidade, grande, pode-se dizer assim, mas eu fico muito confortável, sabe? Eu adoro, eu acho que essa conexão de saber andar no meio do mato, saber não ter medo de um bicho, Claro, com respeito, Você já encontrou, assim, você já se encontrou numa situação dessas de... Nossa, já. Conta. Já. Nossa, uma vez eu tava acampando. Nossa, eu tinha uns 16 anos. Eu tava acampando e a gente saiu da barraca. Muito né? nova. E eu acampando e tinha um calombo na parte assim da barraca que eu achei que fosse uma montanha de terra. Assim, eu falei, gente, o que é esse calombo aqui? Eu acordei com aquele calombo. Meu Deus. Quando a gente saiu da barraca, era uma cobra que tinha feito uma toca ali, sabe? Quando ela tava dormindo, protegida. Do meu ladinho. Que desespero, meu Deus. Mas depois eu descobri que chamava caninana. Ela nem era venenosa. Mas ela tava ali enroladinha, dormindo, não fez nada. Não tem problema, dá medo eu tava também. de coxinha com a cobra, socorro. Meu Deus. Enfim, mas eu normalmente, eu adoro estar na natureza, assim, acho que é um negócio que faz muito bem. E tem uma coisa de andar também, de fazer trekking, que eu estava agora em Pirenópolis, no norte de Brasília, um lugar lindo. E é impressionante, quando você faz trekking, você vai para cachoeiras que só chega quem andou 4 horas. Então ela não é a cachoeira que vai estar cheia de gente, Sim. Não é, sabe, de repente você tá lá com a cachoeira só para você. Isso é muito bacana, sabe? Tem visuais, tem um pôr-do-sol que eu vi uma vez fazendo a trilha Inca, a 4.200 metros de altura. Sim, só vai ver quem andar até lá. Sim, não tem foto que traduza, não tem foto que traduza aquela sensação, sabe? E pra mim isso vale a pena, não tem preço. Você vai sozinha? Você gosta de ir com grupo? Você já fez? Olha, trek é uma coisa que se faz em grupo, sempre até por conta de segurança, né? Mas eu já viajei muito sozinha. Na época, as minhas amigas, nossa, de jeito nenhum. A gente fica te esperando aqui, tomando um drink. Então, eu ia sozinha. Mas hoje em dia, sabe quem começou a fazer trekking comigo? Nos últimos anos, que foi uma coisa muito bacana? Minha mãe. Que legal! Minha mãe tem 67 anos e ela faz trekking comigo. Os seus pais moram no Rio hoje em dia ou estão em São Paulo ainda? Meus pais moram em São Paulo. Minha mãe mora em São Paulo. Então, é uma conexão pra vocês também, né? Sim, a gente fez o Caminho de Santiago juntas. Foi muito bacana. É alguma coisa que a gente pôde fazer junto. E agora a gente estava fazendo trekking em Pirenópolis também. Então, me dá muito não só um orgulho, né? De poder, assim, um orgulho dela. Mas mais que orgulho não é a boa palavra, eu acho uma inspiração, né? Sim. Porque eu fico pensando assim, gente, a minha mãe aos 67 anos tá super bem fazendo trekking. A gente está planejando ir pra Patagônia o ano que vem. Ai, que legal. Gente, eu adorei. Eu acho... Eu comentei isso já, mas eu acho que existem várias formas de a gente cuidar da nossa saúde mental. E quando a gente encontra, acho que dá essa paz, assim, né? De desligar um pouco. Você não tá nas redes sociais, você faz o trekking, então você cuida bastante da sua saúde mental. Ela é um ponto importante pra você, eu acredito. Ah, sim, muito. Bom, primeiro também sou filha de uma psicanalista, né? Tem todo um background aí de... Mas saúde. Eu acho, assim, hoje em dia que, gente, terapia tinha de ser um direito básico do ser humano. Sério, porque terapia muda tudo. Sou uma defensora. Eu também sou. Você faz terapia? Já Faço. fez? Eu sou muito fã também. Eu acho que a gente precisa hoje em dia. As pessoas falam assim, gente, é coisa de maluco. Imagina você ter esse tipo de ajuda e saber
que você precisa de ajuda, ou mesmo quando você não precisa estar super mal. Todo mundo sempre precisa de ajuda, de repente, para desfazer um nozinho, alguma coisa que está prejudicando a tua vida. De autoconhecimento, eu sinto também. E que você nem percebe. Já aconteceu assim, não sei se já aconteceu com você, mas eu entrar um dia numa sessão de terapia e falar, hoje eu não tenho nada pra falar. Sabe aquele dia que você fala assim, não aconteceu nada, tá tudo bem. E aí, os primeiros 10 minutos, ela te pergunta e você fala por 1 hora. E você fica assim, meu Deus, então tinha alguma coisa ali que eu não sabia. Sim. Isso é muito, muito louco, eu adoro. Adriana, nesse tempo todo, e aí misturando a sua vida profissional, a sua vida pessoal, essa sua jornada incrível de história, de jornalismo, de dança, de trekking, de branding, quais foram os seus maiores desafios e aprendizados na vida até agora, você diria? Ai, muitos também. Mas eu diria um grande aprendizado foi confiar um pouco mais em mim. Explicar, eu conheço muitas amigas, não só mulheres, mas isso acontece muito com mulheres, mas pessoas em geral, que têm uma autocobrança tão grande, que nunca a pessoa é bom o suficiente. Uhum. Né? Então, eu acho que um grande aprendizado na verdade, não é o bom é inimigo do ótimo, mas assim, não coloca para você uma excelência inalcançável, porque muitas vezes ela tem a ver com uma insegurança tua. Sim. Né? Então, assim, se arrisca, faz o teu melhor. Né? Eu acho que tem uma frase, eu li em algum lugar japonesa que fala que eles não desejam boa sorte ou sucesso quando uma pessoa vai fazer uma prova. Eles desejam assim, eu desejo que você faça o seu melhor. Então eu acho que as pessoas assim, não importa, talvez o meu melhor não seja 100%, não seja um excelente, mas eu vou fazer o meu melhor e tá ótimo, sabe? Porque Sim. Eu fiz de verdade, eu aprendi e da próxima vez que eu fizer, esse meu melhor vai ser ainda melhor. Então, talvez seria isso, assim, como resumir. Só se aprende errando. E se você sempre se cobrar a perfeição, você não se permite aprender. Acho que seria... Eu fui uma pessoa que sofri muito com isso. É aprender a respeitar os processos, né? Ficar em paz consigo mesma, eu acho. Sim. E outra coisa, né? Você falou, a gente estava falando de que uma faculdade é só um curso, pensando em pessoas que estão com essa idade, né? Sim. Eu acho que, além disso, uma coisa que eu aprendi muito como trabalhar é bom. Parece uma coisa um pouco careta, isso, né? Mas na prática eu acho que todo mundo tinha que trabalhar e trabalhar com coisas que Sim. não são exatamente só a sua área, tá? Então, por exemplo, eu vejo tanto aquela pessoa que entrou na faculdade, que só quer trabalhar na área dela, etc. E muitas vezes... depois de uma trajetória profissional de 10 anos, existem alguns furos que teve a ver com, poxa, você não está tendo empatia com o teu cliente, com o teu público, são coisas que você aprende muitas vezes trabalhando de garçonete, como vendedor, como, sabe, indo fazer trabalhos que eu acho que todo jovem tinha que fazer, porque te ensina muita coisa. Sim. E então eu brinco, minha filha vai fazer 15 anos agora, né? E eu falo, vai trabalhar, é bom demais trabalhar. E você aprende muito, e um aprendizado que ele é complementar ao aprendizado de uma faculdade. Sim, e tem coisa que a gente aprende na prática, né? Tem coisa que não é só o papel que ensina. Eu brinco, muito do que eu aprendi foi trabalhando como garçonete, foi anos e anos. Onde você foi garçonete? Você trabalhou... Eu trabalhei como garçonete em Nova York, quando eu fui morar lá em São Paulo também, na época. Olha, que legal. Nossa, queria ter o meu dinheiro, estava fazendo faculdade, estava dançando, e aí trabalhava de garçonete. Porque era o seu sonho, na época ainda do seu sonho de ser bailarina. Exatamente. E você dançou depois disso? Acabei não te perguntando. Danço até hoje, mas brincadeira, eu faço aula só. Mas eu adoro dançar. Adoro. Então, para além do trekking, acho que a dança virou ali o seu... E sua filha quer trabalhar? Não. Vai querer. Ela vai querer. Ela vai querer. Não, essa conversa toda, assim, tudo isso que você falou agora diz muito pra mim. Eu me formei em relações internacionais e veio muito aquela frustração de... Caramba, não tem trabalho na minha área. Eu me formei numa época em que não tinha concurso. Eu queria trabalhar, né, no setor público, não tinha concurso, tinha nada. E aí eu virei professora. E aí agora eu tô no marketing. E aí você vê, e só com o tempo, eu acho que por mais que a gente fale pra galera mais nova que, olha, tá tudo bem, né? Não é o fim do mundo. Eu acho que depois que você passa pelo seu fim do mundo é que você começa a ver realmente que
que não era o fim do mundo, que tem muitas oportunidades por aí. E que cada trajetória é única, né? E que se você não se permitir, se você quiser ficar se encaixando numa trajetória pré-determinada, sabe? Eu tenho que fazer determinada faculdade para fazer um estágio, para entrar ali, de repente você pode chegar daqui a 20 anos e falar assim, gente, mas essa era a minha trajetória? Ou foi simplesmente algum caminho pré-determinado que eu fui seguindo sem pensar? E quando você se permite mudar de ideia, quando você se permite, sabe, gente, talvez você se perdoa um pouquinho, né? Talvez eu não saiba exatamente o que eu quero agora, mas tudo bem, eu vou trabalhar. Enquanto eu faço isso, eu vou fazer um curso enquanto eu descubro. E aí sim que você vai criando uma trajetória que é tua, que é de verdade, né, que é única. Hoje, qual mensagem você deixa para quem quer começar a empreender? Eu falei empreender de novo. Por que eu tô falando assim? Não sei. Corta, Adriana, essa parte. Mas hoje, qual mensagem você deixaria para quem quer empreender? Olha, trabalha na tua área antes, tá? Eu acho que essa é uma mensagem bem importante, porque eu vejo muita gente querendo assim, eu saí da faculdade, eu vou abrir o meu negócio. E eu acho que você aprende muito trabalhando. Como eu falei, eu acredito que a faculdade, por melhor que seja, ela é um curso. E quando você tem que botar a mão na massa, é que aí sim você aprende de verdade sobre aquela área. Então seria, vai trabalhar na tua área antes, vai aprender, vai trabalhar em todos os papéis, observa, sabe? Para daí, sim, você empreender. Agora, gente, eu nem me acho muito... não sei, eu não me considero uma empreendedora, assim, sabe? Acho que eu sou uma pessoa que tem um projeto, né? Você é uma grande empreendedora. Como assim? Você tem uma empresa de muito sucesso. E então, talvez a outra dica seria isso. A tua empresa são as pessoas. Não esqueça disso. Porque, na verdade, não é uma marca, não é um nome, não é um portfólio. São as pessoas que estão fazendo aquilo todo dia. Então... empreender também é cuidar das pessoas, é considerar as pessoas, é ter a humildade de entender que você é uma parte daquilo que você pode dizer. A empresa não é minha. E tudo isso requer muita maturidade. A gente vai aprendendo, tá aprendendo ainda. Mas o processo de aprendizado é constante, né? Eu diria. E pra gente finalizar, qual o legado que você quer deixar para as futuras gerações? Ai, gente, legado, eu não acho que... Legado é uma palavra forte, legado, né? De repente, né? É uma palavra forte. Gente, eu espero não deixar, não um legado, mas assim, eu espero viver para ver um mundo menos machista, um mundo que as meninas tenham as mesmas oportunidades que os meninos, um mundo que essas coisas tão sutis que a gente vai vendo, né, desde a infância, e que não preparam as mulheres para estarem em posições de liderança, muitas vezes da própria vida, né? E por quê? Porque é muito sutil. Quando você ganha uma boneca, só a coisa da cozinha, sabe assim? Começa muito cedo, né? Começa muito cedo, te levando para uma coisa do cuidado, da família, e não necessariamente de você empreender, abrir o teu negócio, liderar uma empresa. Essa é uma conversa, né, que você já tem com a sua filha? Muito. Lá, sim, ela brinca que é feminismo no café da manhã. Mas é uma conversa, assim, eu acho que como ainda mãe de uma filha menina, eu tenho bastante responsabilidade. Então, eu não digo que é um legado para as próximas gerações, mas eu espero estar contribuindo com a moda, com a minha postura, com a maneira que eu estou educando a minha filha, para um mundo que seja diferente, que a gente ainda tem muito trabalho pela frente. Tem, mas eu acho que a gente está começando, assim, e você tá num caminho. Eu acho que essa é uma outra forma de empreender também, né, mas aí a gente vai mais para um lado filosófico, pessoal, mas eu acho que ele já tá aí. Eu acho que quando a gente fala desse tipo de legado, você já criou uma estrutura que o mundo precisa mais. Então, parabéns. Obrigada, eu agradeço muito por você ter aceitado, por você ter vindo aqui. Eu sei que foi um pouco de surpresa, que tem um vídeo, você não tá muito preparada pra isso. Eu não sabia, eu pensei que era um podcast. Mas deu tudo certo. Não, deu tudo certo, e assim... A pessoa, gente, que fico tímida até pra tirar foto, imagina. Não, Adriana, muito, muito obrigada, assim, acho que pela parceria mesmo, acho que pra além do negócio, mas a parceria de
cuidado mesmo com Brasas, por ter aceitado vir ao nosso podcast, videocast, Brasascast, e pelo trabalho que você tem feito com as mulheres na sua empresa e no mundo. Eu acho que eu fiquei muito comovida e muito feliz, de verdade, de te entrevistar. Eu que agradeço. Muito obrigada. O convite, o carinho. Gente, agora vocês vão assistir no YouTube, no TikTok, no Instagram, cortes, partes, compartilhem, sigam a gente, tá bom? Muito obrigada. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.